Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou responder algumas perguntas aqui que me mandaram, não deu tempo de responder na palestra. Uma delas deixa eu ver aqui, uma delas é sobre se existe liberalismo no Brasil, se já existiu algum projeto liberalismo na história da política brasileira, tivemos algum liberalismo, não tivemos, existe um liberalismo brasileiro? Bom, como vocês sabem, eu não associo o liberalismo simplesmente a uma agenda política, mas sim a ideias, né? A pensamento liberal. E, bom, no caso das instituições brasileiras, quando eu tô falando de Constituição, obviamente tem influência do pensamento liberal. É difícil, gente, uma Constituição, ou até no pensamento político atual, mesmo pessoas que são, sei lá, se identificam com outras ideologias, elas não terem influência das conquistas liberais, do pensamento liberal. Então, sim, o Brasil, ele tem as suas instituições muito voltadas às instituições ocidentais, por isso liberais. Então, há influência, há referência do liberalismo. Agora, outra questão que a gente pode apontar é que a sociedade brasileira é uma sociedade pouco individualizada, bastante pessoalizada, bastante hierarquizada, em que, de certa forma, um projeto liberal tem dificuldade de se sustentar, tem dificuldade de se desenvolver. E aí, sim, aí é por isso que você fez essa pergunta, porque você vê limitação de implementação de uma sociedade liberal propriamente dita, baseada no individualismo, como a gente já falou. E o que é esse individualismo? Bom, o todo não sobrepõe a parte, é a parte que se sobrepõe ao todo, numa sociedade extremamente hierarquizada como a brasileira, e é para alguns autores até mesmo esquizofrênica, em que tem no papel uma dinâmica de individualismo, de individualismo ocidental, e tem na prática, no mundo cotidiano, uma dinâmica de holismo, em que o todo sobrepõe a parte. Alguns autores vão falar que o Brasil é esquizofrênico. Bom, Raimundo Faoro, Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles entram mais ou menos nessa lógica. E aí sim, então, um projeto liberal é realmente difícil de implementar no Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Respondendo à próxima pergunta, bom, como o pensamento liberal assiste a confluência entre indivíduo e meio, pobreza e racismo? Pois bem, primeiro a gente tem que considerar, como eu falei na palestra, de que liberalismo não é simplesmente liberdade, porque algumas defesas da liberdade não são liberais, como é o caso, por exemplo, aqueles que entendem que a liberdade ela é dada pelos direitos, a liberdade ela é dada pelo Estado, ela é concedida pelo Estado. Bom, no caso, o pensamento liberal ele está muito mais associado a uma concepção individualista de mundo. Ou seja, o indivíduo ele é capaz de conhecer, o indivíduo ele é capaz de agir e ser responsabilizado pela essa ação, ele conhece através da sua própria razão e, principalmente, ele não é determinado pelo meio, seja determinado pelo meio material que ele vive, nem mesmo determinado por alguma lei divina ou alguma lei da natureza, nem nada disso. O indivíduo ele até pode ser determinado por uma natureza, mas é pela própria natureza, a natureza humana. Ou seja, a abordagem do individualismo liberal, do individualismo que é liberal, é que existe então uma dinâmica internalista na ação humana. Seja entendendo que existe uma natureza humana que determina essa ação interna, ou seja, concepções liberais, no caso, até diria mais sofisticadas, que entendem que, nem a mesma natureza determina a nossa ação. É por isso que a ética liberal está muito associada a isso. Por exemplo, em Kant, a ideia de que a liberdade está vinculada ao dever, ela está vinculada exatamente à nossa capacidade de não agir em relação, determinadamente pelos nossos instintos, mas agir fazendo aquilo que é certo, transcendentalmente. Então, existe uma dinâmica de dever na ação. Claro que isso não é uma unanimidade entre os liberais. Alguns liberais, inclusive, vão associar a ação humana baseada, por exemplo, na trajetória do indivíduo e nas experiências que ele acumula durante a sua vida. Então, ele tem uma certa construção individual específica e a sua ação ela é vinculada também a essa subjetividade construída no tempo, pela experiência empírica, etc. Então, várias versões são possíveis. O que fazem esses autores estarem, de certa forma, vinculados a uma mesma tradição, seja liberal, seja moderna, é exatamente a concepção individualista. Falando tudo isso, o que significa pobreza? O que significa, então, outro exemplo que tu tinha dado, o racismo? Significa, sim, condições sociais que não determinam a subjetividade, tá? Existe uma certa, para um liberal, existe uma certa autonomia do indivíduo,
diante qualquer externalidade. E mesmo que, logicamente, o racismo e a pobreza sejam, sim, dinâmicas de restrição de circunstâncias muito específicas e restritas, vamos dizer assim, num campo de possibilidade, esse campo de possibilidade fica mais estreito por causa da pobreza e por causa do racismo, não quer dizer que a ação do indivíduo é uma ação que vai ser determinada por essas circunstâncias. Esse campo de possibilidade pode ser mais limitado, mas a ação do indivíduo é uma ação aleatória, de certa forma, complexa, baseada na sua própria subjetividade. Por isso, nenhuma circunstância social externa ao indivíduo determina esse indivíduo. Pode influenciar, sim, logicamente a decisão ela está inserida nas circunstâncias, mas não a determinação do sujeito pela externalidade. É aí que a gente realmente identifica quais são os autores liberais. Bom, a próxima pergunta é como o pensamento liberal... quais os desafios do liberalismo nos próximos anos depois de ter sido deturpado por Paulo Guedes e sua equipe econômica? Bom, aí a gente tem um problema, eu acho que na própria pergunta, tá, gente? Porque é como se, sem existir um Paulo Guedes, existia a possibilidade de um mundo liberal em que as ideias liberais elas são consenso e que a agenda política e econômica do liberalismo ela iria se alastrar da maneira mais harmônica do mundo, mas que a falta de vontade política, a incapacidade política do Paulo Guedes fez destruir a agenda liberal. Bom, primeiro, isso não é uma realidade, esse pressuposto ele não é realidade. Na verdade, a gente assiste uma decadência das instituições e dos valores liberais desde a emergência dos regimes totalitários, as duas grandes guerras, desde o fim do século XIX, começo do século XX, que é um período aí de conflitos, de muitas mudanças, vamos dizer, um ciclo de muitas transformações, tá? Então, de certa forma, Hayek, Mises, esses autores do século XX, do liberalismo, Boudon, Raymond Aron, esses caras, eles estavam sendo outsiders, minorias, digamos assim, no pensamento intelectual, no pensamento político, propondo uma resistência, até mesmo uma conservação das conquistas liberais, das instituições liberais conquistadas durante aquilo que eu falei, que é a modernidade. Então, assim, o Paulo Guedes, eu não vou entrar em questões de, como o Paulo Guedes está inserido no seu próprio sistema, limitado pelas suas próprias circunstâncias, e também eu gostaria de dizer que, eu não vejo a política tentando detectar a motivação do sujeito baseado naquilo que ele pensa. Ou seja, não dá para a gente determinar se o Paulo Guedes, ele é liberal ou ele não é, de acordo com ações muito limitadas num projeto de governo. E essa pergunta, ela nem interessa, tá? Então, os desafios do liberalismo sem Guedes ou com Guedes continuam sendo os mesmos. Na verdade, a gente vem de uma longa história, de longa duração, de decadência desses valores, de tentativa de superação desses valores. Então, de certa forma, o nosso desafio é se manter, lógico, se transformando, se aperfeiçoando, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o reconhecimento daquelas instituições que a gente precisa preservar. Então, por exemplo, instituições que a gente precisa preservar e que são frutos do pensamento liberal. Vai desde a liberdade econômica, dos direitos civis, até mesmo direitos humanos. Todas essas instituições sendo questionadas, por exemplo, no mundo pós-moderno, pelos intelectuais, pelos políticos e assim por diante. Então, acho que o nosso grande desafio é, dar banho no bebê sem jogá-lo fora, né? Jogando só a água do banho fora e não o bebê. Então, o nosso desafio é como preservar as instituições liberais que foram criadas já há muito tempo atrás, sim, sem que essas instituições elas estejam, de certa forma, limitadas pelo tempo em que ela foi criada, e essas instituições sejam adaptadas aos dilemas do nosso próprio tempo, mas sem que a gente abandone, principalmente, a concepção de indivíduo e de preservação desse indivíduo diante da coletividade. Quando a gente tem propostas, por exemplo, que querem fazer uma democracia não baseada na democracia liberal individualista, a gente tem ao mesmo tempo aqui um ataque à própria democracia.
pois a democracia liberal e moderna, ela é uma democracia baseada no indivíduo, e é essa democracia que foi, de certa forma, um antídoto contra os regimes totalitários, foi, de certa forma, a solução que superou o Estado absolutista. Então, descaracterizar essas instituições baseadas em um outro pressuposto coletivista e não com um pressuposto individualista, que eu sempre tento trazer, aí eu acho que esse é o nosso maior desafio, esse é o maior risco. Então, quando a gente tem propostas, por exemplo, a gente vai fazer um sistema de votação em que os votos de mulheres e negros, mulheres negras vão valer mais, bom, aí a gente já está ferindo, por exemplo, a instituição liberal, baseada então num indivíduo que tem direitos naturais, e existe uma concepção, não só um atributo individual baseado na liberdade, mas também o indivíduo ele tem como um atributo a igualdade. Por isso, os argumentos sobre tolerância no século XVIII não mais do Locke, mas do Voltaire, está baseado no seguinte: a gente tem que ser tolerante porque existe uma humanidade em comum entre nós. E então, isso é a concepção de igualdade do iluminismo francês, tá? Então, se a gente fere, então, essa possibilidade de entender o indivíduo como dotado de direitos naturais, ou até de direitos humanos, ou ainda entender esse indivíduo conectado com outros semelhantes de uma maneira horizontal, digamos assim, de igualdade, aí a gente já fere as instituições liberais e vai muito além de simplesmente projetos econômicos falidos. Existe relação entre liberalismos e pensamento conservador marxista. Eles podem, em algum momento, ser lidos correspondentemente. Quanto ao marxismo, correspondentemente não. O marxismo é uma crítica, tá, ao pensamento moderno, às propostas, diferentes propostas liberais, e a crítica vai desde, por exemplo, a crítica à direita a Hegel, que tem ainda uma raiz iluminista, existe a possibilidade, inclusive, de uma leitura mais liberal de Hegel, mas isso é um papo para outro vídeo. Mas também o marxismo, apesar de ter influência da economia política clássica, né, Adam Smith, Ricardo, ele tem influência, por exemplo, do positivismo, tem influência do iluminismo, ele tem influência daquilo que origina, então, o pensamento liberal. A concepção teórica do Marx é uma concepção crítica exatamente às instituições burguesas e ao pensamento burguês. O liberalismo, sim, isso é correto dizer que o liberalismo ele está associado à instituição burguesa, ou melhor, à classe burguesa. Mas quem é essa classe burguesa? É a classe que se voltou de maneira revolucionária à classe aristocrática. E é aqui que a gente tem a demarcação entre fim de Idade Média, fim dessa antiga ordem, e depois de um antigo regime, para um novo regime baseado no Estado de Direito, baseado nas instituições democráticas. O Marx ele é crítico ao Estado e ele é crítico às instituições democráticas porque essas ele considera serem instituições burguesas. Então, o que a gente precisa entender é que, bom, quem é essa classe burguesa? Bom, no Marx ele está olhando para o mundo a partir de uma luta de classes e também por uma consciência determinada por essa classe. E isso, bom, já não é liberal. Agora, por isso que a gente não pode associar o liberalismo simplesmente à liberdade. Por quê? Porque nessa concepção, o Marx ele tem um argumento, ele tem, digamos, uma defesa de uma liberdade. Ele tem, por exemplo, um discurso libertário, mas um discurso de liberdade não baseado nas premissas liberais, que é do individualismo moderno. Ele, na verdade, ele é identificado como um autor que nasce na crise da modernidade e como crítico à modernidade, tá? Então, não dá para fazer essa relação, essa relação correspondente, mas, obviamente, o pensamento liberal é um ponto de partida, é um ponto em que ele está analisando e tentando superar. A superação do Marx não é só sobre o pensamento liberal, mas especialmente as instituições liberais, que ele identifica como instituições burguesas. Quanto ao conservadorismo, sim, conservadorismo já é possível ler correspondente. Qual o conservadorismo? Bom, o conservadorismo moderno, o conservadorismo no sentido de ideologia que a gente fala,
ele, na verdade, ele nasce tentando conservar o quê? Conservar as instituições liberais. O conservadorismo do século XX está tentando conservar as instituições liberais. Então, o conservadorismo, nesse sentido, por mais que ele, às vezes, ele dê mais importância à hierarquia do que alguns liberais, que nós liberais damos, né? Ele olha para o mundo a partir das hierarquias, e isso é um pouco diferente para a gente. O conservadorismo, como uma agenda ideológica, ele, digamos, é uma versão à direita, uma versão mais moderada do liberalismo propriamente dito. Moderado no sentido de como ele olha para as mudanças. Tá? Então, o conservadorismo individualista, ocidental, geralmente vinculado ao pensamento do Burke, mas também eu gosto muito de vincular o conservadorismo ao Montesquieu. Eles criam soluções de modernização, eles estão propondo também, eles entendem as crises então estabelecidas pelo Estado absolutista, mas propõem soluções moderadas em relação ao Estado absolutista. Um bom exemplo é, por exemplo, o Montesquieu. O Montesquieu, a proposta constitucionalista do Montesquieu, entende que o constitucionalismo ele pode ser estabelecido numa república ou numa monarquia, mas, por exemplo, a preferência dele é uma preferência à monarquia, apesar do Montesquieu ter sido usado na Revolução Francesa. Então, vejam que o conservadorismo ainda é um projeto modernizador diante o mal-estar trazido pelo absolutismo, principalmente no contexto de iluminismo. Mas essa modernização, geralmente ela é reformista, geralmente ela é mais moderada, geralmente ela é cética com grandes transformações e rupturas, ela é cética, então, quanto às vertentes mais progressistas. Então, sim, o conservadorismo pode ser visto em paralelo. O marxismo, ele precisa ser visto como antagonista ao pensamento liberal e às instituições liberais produzidas. Bom, tem mais uma pergunta muito boa aqui, que é: professor, eu consigo separar bem o liberalismo inglês e francês, mas não tenho ideia do que o liberalismo alemão tem de diferente. O que define o liberalismo alemão e como diferente dos outros? Pois bem, o liberalismo alemão, para alguns comentadores, eles vão te dizer que o liberalismo alemão abre mão da liberdade, o liberalismo alemão pede um Estado forte, o liberalismo alemão não é liberalismo, etc. Mas é porque esse tipo de concepção não entende o que é a Alemanha, o que, na verdade, nem é a Alemanha, porque a Alemanha ela só vai existir em 1870, o que é, então, o Império Alemão nesse contexto e quais são as suas demandas desse contexto. A demanda, então, por um Estado numa Alemanha que não é unificada, considerando que, por exemplo, já no século XVII, Grã-Bretanha, França já são um Estado soberano, e isso acontece por quê no Império Alemão? Isso acontece porque há uma realidade geopolítica, geográfica, de muita competição de uma Alemanha entre o Império Francês, Estado francês, entre o Império Austro-Húngaro e o Império Russo. Então, a Alemanha ela tem dificuldade de se unificar tanto por questões internas, por relações, por exemplo, vários privilégios estabelecidos, relações principalmente servis ainda de trabalho, de produção, resistências, obviamente, para as transformações, quanto do ponto de vista internacional. Então, acaba que, para que haja uma transformação na Alemanha, foi necessário, de certa forma, ou melhor, o pensamento de Kant foi extremamente importante nesse sentido, porque ele coloca a liberdade numa dinâmica de autonomia, ele relaciona a liberdade ao dever, à deontologia, que a gente chama. Isso quer dizer que a pessoa ela só é livre não porque ela está correspondendo aos instintos humanos, ela é livre quando ela consegue, no caso, não corresponder a esses instintos humanos e agir de acordo com o que é certo, com o dever. E aí estabelece uma tradição de filosofia do direito diferente, especialmente dos ingleses. Para os alemães, aquilo que é justo é categoricamente justo. Para os ingleses, aquilo que é justo pode ser medido pelas consequências da ação. Então, se a gente seguisse, então, na Alemanha, a partir de uma justiça consequencialista, provavelmente as transformações de dentro para fora, as transformações da sociedade alemã seriam muito mais complexas, muito mais complicadas, digamos assim. É a partir dessa mudança, digamos, do ponto de vista da história das ideias, e a partir de uma concepção, então, de direito baseada na categoria, naquilo que é certo, naquilo que é o dever, independente das consequências, independente se eu vou ganhar ou não com aquela decisão, isso foi essencial para que uma
uma unificação fosse possível. Lembrando que a unificação ela não ocorre através de uma revolução. Pelo contrário, os mais extremistas eles são limitados exatamente pela aliança entre liberais moderados e conservadores. Lógico que essa aliança exige transformações e levam a transformações, tanto que a Alemanha, ela unificada já no final do século XIX, não só domina o ambiente internacional, administra as relações internacionais, no caso, uma potência diplomática, como também se torna uma potência industrial. Então, o pensamento alemão ele está muito vinculado a uma certa concepção específica de filosofia do direito, está muito vinculado também às suas próprias demandas, então, da própria época, e aí a demanda por um Estado não se trata tanto de Kant, mas se trata mais de Hegel, que traz a deontologia kantiana para a sua filosofia do direito, quanto também, no caso, o liberalismo, aí, como todo o iluminismo alemão, ele é responsável pela compreensão das duas razões, por responder, então, ao dilema de como conhecemos, que era muito dicotomizado entre os empiristas ingleses e os racionalistas franceses, ou seja, os empiristas dizendo que a gente conhece pela experiência sensível, e os franceses, por exemplo, dizendo que só a razão é capaz de conhecermos, só pela razão nós somos capazes de conhecermos. O Kant ele vai dizer que nós temos duas razões, tanto a razão empírica, tanto a razão prática e por isso a razão baseada na experiência sensível, quanto uma razão pura. E é a partir da razão pura que eu consigo conhecer aquilo que eu não consigo conhecer objetivamente, como, por exemplo, Deus, como, por exemplo, a alma. Então, o projeto de liberalismo alemão, ou melhor, do iluminismo alemão como um todo, ele está associado a uma episteme específica, a uma filosofia do direito específica e às próprias demandas, em que uma das demandas modernizadoras e até liberalizantes, liberalizante não que dá ideia de flexibilização, mas liberais para a época era tentar superar uma sociedade ainda com várias instituições feudais para uma sociedade, então, moderna, baseada numa economia moderna, numa concepção de direito moderno e também nessa concepção de indivíduo que age e constrói seu próprio mundo. Tem uma pergunta aqui sobre o Hobbes, que ela é bem interessante, que é uma pergunta longa, tá? Ele fala que o Hobbes acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, ou seja, antes do surgimento das instituições, é egoísta, e isso quer dizer que as suas ações são pautadas por busca de sobrevivência. Então, o estado forte seria necessário para conter essa natureza. Para ele, o ser humano é totalmente livre quando não se existe estado. O estado limita as ações do indivíduo para garantir a ordem. Não é bem assim. Para o Hobbes, a liberdade, ela está exatamente... a ordem, no caso, é um pré-requisito para a liberdade. Então, a gente é livre quando há ordem. E só é possível ser livre e não ter uma vida violenta e breve e possível, então, buscar a felicidade e ter uma vida privada se há ordem. Então, a liberdade, ela está subordinada à ordem para o Hobbes. E isso, na verdade, é uma tradição moderna. E a resposta hobbesiana para o problema da ordem vai perdurar por muitos modernos. É por isso que a minha próxima pergunta vai ser como distinguir os liberais clássicos dos liberais contemporâneos. E, para essa distinção, é exatamente qual é o papel, qual é o atributo estabelecido por esse liberal em relação ao Estado. Então, para o Hobbes, a liberdade não está no estado de natureza. A liberdade, na verdade, está desde que haja ordem. A ordem é um pré-requisito para que a gente possa ser livre e buscar a nossa própria felicidade e, por isso, não ter uma vida violenta e breve. E para finalizar, inclusive vai finalizar muito bem finalizado, com uma pergunta muito boa, que é as grandes discussões surgem sobre qual é a essência da natureza humana, correto? É uma pergunta clássica da filosofia. Por que, às vezes, o ser humano busca apenas seu interesse, porém, em outros casos, ele pode ser solidário? Bom, essa é uma pergunta que eu vou tentar responder rápido, tá? Mas eu gosto de olhar para os modelos teóricos, como eu já tinha explicado ali. Bom, a justiça categórica e a justiça consequencialista, ou ainda o imperativo categórico e o imperativo hipotético. Isso quer dizer que, antes de tudo, a gente não está nem só especulando a natureza humana, a gente está especulando a motivação da ação humana. E aí eu gosto muito da resposta dos austríacos, que é, primeiro, a motivação da ação humana ela não pode ser pré-determinada. Podemos estabelecer, sim, como uma possibilidade da ação humana
a priori, a capacidade de cálculo racional, a capacidade de maximizar ganhos e minimizar perdas. Mas como explicar, por exemplo, aqueles que escolhem pelo sofrimento, não exatamente por um motivo altruísta? Qual é a motivação dessas pessoas? Quer dizer que, então, a motivação humana é complexa e ela não está só baseada na questão do interesse próprio. Ela pode estar associada a várias dimensões da própria experiência do indivíduo que constrói a subjetividade desse indivíduo. Então, quer dizer que, por exemplo, um outro modelo possível para análise da motivação humana é o dever, é a deontologia kantiana, é a capacidade, então, de agirmos não de acordo com as consequências, mas de agirmos, por exemplo, de acordo com aquilo que é certo, independente das consequências. Ou seja, a minha resposta a essa tua pergunta é: a ação humana ela é complexa, ela não é predeterminada, a motivação nem sempre a gente não consegue detectar objetivamente através de nenhum método científico. Então, se um cientista social está te prometendo entender as motivações humanas ou está fazendo uma análise baseada na motivação humana sem considerar, enfim, uma especulação, uma reflexividade mais complexa sobre ela, ele está te enganando. Ou seja, a gente só consegue ter acesso à nossa própria consciência. A consciência do outro não nos é acessível. E a gente só sabe que o outro tem consciência porque nós temos consciência. E mesmo assim, a gente está sempre mediado a nossa relação com o outro a partir da linguagem, a partir, digamos assim, de uma limitação interpretativa, hermenêutica, como chama na filosofia. Ou seja, a tua resposta é uma resposta que eu vou ter que dar, uma resposta bastante ampla, vaga, talvez até ambígua. Bom, a motivação humana é complexa e sim, ela admite tanto o cálculo racional quanto ela admite, por exemplo, toda uma correspondência a um projeto ético e a um projeto moral. Agora uma pergunta sobre o Hobbes. Na verdade, eu vou aproveitar para responder outra pergunta. Hobbes acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, ou seja, antes do surgimento das instituições, é egoísta. Isso quer dizer que as suas ações são pautadas para a busca de sobrevivência? De certa forma, sim. Tá? E também numa concepção de razão moderna, que é a capacidade, então, de maximizar ganhos e minimizar perdas, digamos assim. E interessante que isso, na verdade, faz referência a uma discussão ainda romana, tá? Entre os epicuristas e os estoicos, em que os estoicos estão dando privilégio à dinâmica da razão e do dever, enquanto, no caso, os epicuristas, eles formam, então, o que a gente vai entender de cálculo racional, né? Então, que os homens agem de acordo, então, com a busca de felicidade e a diminuição de sofrimento. Claro que isso vai ficar um pouco mais sofisticado depois, com utilitarismo, etc. Mas o que eu queria apontar nessa pergunta aqui é que ela foi muito bem formulada em entendimento assim, no seu estado de natureza antes do surgimento das instituições. Essa é a diferença, acho que fundamental para compreender o que é um liberalismo clássico, um liberal clássico, e o que é um liberal, digamos, contemporâneo, né? Que para o liberal clássico, a lei positiva, o Estado, ele funda a civilização, ele funda a sociedade. Existe, digamos, uma resposta ao problema da ordem que está exatamente na formação de um Estado moderno, logicamente, com divisão entre público e privado, no caso de Locke, que respeita os direitos naturais e tudo mais, mas ainda o Estado ele é central para a formação, então, de uma sociedade. O que os contemporâneos eles vão dizer? Eles vão fazer um certo revisionismo desse conceito tradicional de Estado, entendendo que o seguinte, é preciso já haver uma sociedade, principalmente em cooperação e com atividades econômicas, para que o Estado seja possível, já que o Estado ele se sustenta através dos tributos, da expropriação dos recursos, então, e por isso não é o Estado que funda uma sociedade, mas o Estado funda, na verdade, uma elite política que estabelece o monopólio da força. Então, acho que essa é uma das grandes diferenças para entender o que é o liberalismo clássico e o liberalismo mais contemporâneo, é o papel que é dado para o Estado e a história, então, contada em torno do estabelecimento do Estado, em que, no caso, para
os modernos e clássicos, né, o Estado ele tem um papel ordenador e civilizador, enquanto para os contemporâneos ele tem um papel violento e, inclusive, imoral.